Boa noite, como estamos? Tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui do canal Somos Espiritismo e é a nossa roda de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quarta-feira, sempre tem esse dia. E hoje eu tenho capítulo número 2. Meu reino não é deste mundo, como vocês podem ver aqui em cima, na descrição, tá? Vamos fazer um apanhado sobre todo o capítulo. Muito obrigado ao Luiz que chegou agora. A Geocena, muito obrigado, viu, pela presença. É muito importante ter vocês aqui, né, nos dando esse apoio para que a gente possa fazer essa live da melhor maneira possível. Para começar bem a live, seria interessante a gente já fazer a nossa prece. Oi, multiverso, seja bem-vindo. Então vamos fazer a nossa oração para começar a nossa live. E assim eu vou convidar todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, agradecendo a oportunidade pela vida, a manutenção desta, ao nosso grande Pai Celestial. Pedir as bênçãos e as luzes nesse momento dos nossos amigos do mundo maior, venerando os espíritos amigos que estejam aqui presentes conosco, para que nós possamos desenvolver bem esse estudo em paz e harmonia e tranquilidade. E que, dentro do possível, possamos ser multiplicadores dos ensinamentos aqui amealhados. Muito obrigado, ser conosco, que assim seja. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos, viu? Como eu falei antes da prece, nós vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E assim, nós vamos começar dando um contexto. Primeiramente, eu vou ler aqui a passagem bíblica, né, que está no Evangelho, que está em João, capítulo 18, verso 33, 36 e 37. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei? És rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Bem, nós percebemos que Kardec fez um recorte aí da passagem bíblica, porque esse capítulo 18 ele tem 40 versículos, e Allan Kardec pegou os versículos lá do final. Só para contextualizar um pouquinho, Jesus foi o momento em que Jesus começou a orar pelos discípulos, orar por ele mesmo, começou a fazer várias orações. Aí, quando ele terminou de fazer todas essas orações, ele saiu com os discípulos e atravessaram o vale do Cedron. E lá havia um jardim. Foi nesse jardim que os soldados, alguns soldados judeus, o abordaram e perguntaram se ele era o Cristo. Ele falou que sou. Aí alguns soldados ficaram assim meio que paralisados, não sabiam o que fazer. Aí um perguntou de novo para confirmar: mas é você o Cristo que a gente veio prender? Ele: sim, sou eu. Então assim, Jesus ele queria que realmente isso se cumprisse, isso acontecesse. Ele não estava se acovardando, ele não estava assim fugindo do preceito, do que tinha que acontecer. Ele sabia que isso era importante. Embora ele tenha, durante a oração, ter falado: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Parece que ele ia vacilar, mas ele não vacilou. Foi o que aconteceu. Então, assim, o Cristo ele entendia da importância disso, porque haveria um momento em que nós, né, as pessoas, os humanos, a gente ia se apegar muito ao sofrimento dele. E o sofrimento dele foi, por tudo que ele passou, foi muito importante para ter dado, para que todos nós dessemos valor a tudo que ele falou, a tudo que ele fez, aquela coisa toda. Mais tarde, com o nosso amadurecimento, né, fala-se amadurecimento até espiritual, a gente começou a entender que os ensinos morais são mais importantes do que esse sofrimento de Jesus.
Porque, na verdade, Jesus, como era um espírito crístico, ele é um espírito crístico, um espírito muito evoluído, esse sofrimento não foi tão grande assim para ele. Ele sentiu dor, claro, sentiu. Né? A gente não pode negar isso aí. Ah, que Jesus tinha um corpo fluídico, tal, como eu já ouvi por aí. Mas, assim, ele sentiu, mas ele sabia que era necessário. E tudo aconteceu na região da Judéia, em Jerusalém, ou seja, lá em Israel, né? Onde é Israel hoje. Oi, boa noite, viu, gente? Sejam bem-vindos. E foi o lugar onde foram levar Jesus para ele ser julgado, era um lugar chamado Torre Antônia, ou Fortaleza Antônia. Era uma construção com 4 torres e no meio tinha um pátio. Então foi nesse pátio que fica lá entre o Templo de Jerusalém e um tanque chamado Tanque de Betesda, que era o pretório. O que é o pretório? É a corte de Pilatos. Né? Pilatos, pelo Pôncio Pilatos, romano, né? Claro. Então lá foi julgado Jesus por Pôncio Pilatos, mas também foi feito o discurso de Paulo de Tarso quando ele foi capturado. Foi nesse mesmo lugar onde Jesus foi julgado, Paulo de Tarso depois foi lá fazer um discurso para a sua defesa e também foi condenado, né? Foi degolado, como a gente vê no livro Paulo e Estevão. Hoje ainda existe ruínas dessa Torre Antônia, só que ela é uma ruína em formato de L. Antes era um quadrado, agora só está um L, assim, como se fosse um ângulo reto. Então foi nesse lugar. E Jesus primeiro ele foi levado a Caifás, só que Caifás viu que Jesus não era da sua jurisdição, vamos dizer assim, né? Então ele devolveu para Pôncio Pilatos. Aí Pôncio Pilatos começou a ter essa intriga, né? Mas você é rei? Jesus falava, você que diz que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Mas ele não entendia, Pôncio Pilatos ele não conseguia compreender a realeza de Cristo. Ele ficou toda hora perguntando, mas você é rei dos judeus, você é rei de algum rei distante? E Jesus falava, não, o meu reino não é deste mundo. Ele não entendia que existia um outro mundo além desse. Então ele tinha uma dificuldade muito grande. E ele ficou assim, aí depois ele começou a inquirir Jesus para saber sobre o seu crime, o que ele tinha cometido. Então ele conversando com Jesus, ele percebeu, mas que crime? Não tem previsão de crime quanto a isso. E algumas pessoas estavam enfurecidas. Essas pessoas não eram aquelas que ele tinha curado, tal, eram outras pessoas que estavam enfurecidas. Por quê? Eles estavam dizendo que Jesus tinha se passado por filho de Deus. Ou seja, tinha enganado. Né? Até hoje, né, os judeus, até hoje se você for conversar com um judeu, ele espera esse Messias, ele espera alguém que vai vir, tal, assim, sabe? Ele ainda tem essa profecia. Então, na época, eles acharam que Jesus tinha enganado eles. E queriam, porque queriam que Jesus fosse crucificado, aquela coisa toda, né? E Pôncio Pilatos não entendia, né? Mas ele não cometeu nenhum crime. Por quê? Por quê? Aí até que um dos judeus que estava lá embaixo falou assim, se você não condenar esse homem, você não é amigo de César. Aí mexeu com Pôncio Pilatos, né? Aí ele pensou, falou, não, peraí. Aí falou assim, olha, vocês estão querendo que condene, mas tem esse outro aqui. Tem 2. Barrabás. Aí, olha só, nós estamos na Páscoa. Na Páscoa tem o costume de libertar sempre um criminoso. E aí? Eu liberto Jesus ou Barrabás? Aí foi aquela coisa, né? Todo mundo fala, crucifiquem Jesus, liberte Barrabás, crucifiquem Jesus e tal. Aí Pôncio Pilatos não entendeu, falou assim, mas Barrabás é ladrão, ele é um salteador, ele assalta. O que esse homem fez? Não, aí pronto, é aquela coisa. O pessoal estava louco, enfurecido, estava naquele inconsciente coletivo, sabe aquela coisa assim, que não tinha como. Aí pronto, não teve jeito. Aí Pôncio Pilatos entregou Jesus para os soldados. Aí o que os soldados fizeram? Começou aquela onda de humilhação. Eu esqueci o nome, o parente de Pôncio Pilatos, eu esqueci o nome, gente, oh meu Deus, quando chega... O parente de Caifás, chamado Anás, começou a conversar com Jesus. E Jesus deu a ele explicações sobre essa coisa da realeza dele e tal. Só que teve um soldado que não gostou da resposta, esbofeteou Jesus. Né? E Jesus falou, eu falo a verdade, por que você está me agredindo? Né? Então assim, ficou aquela coisa. E foi esses soldados que fizeram uma coroa de espinhos, colocaram em Jesus, tiraram suas vestes, colocaram roupas assim, só tampando mesmo as partes íntimas.
E as vestes de Jesus foi dividida entre os soldados, né? Porque alguns acreditavam que podia ter algum valor, aquela coisa assim, né? Valor comercial, né? Claro, porque eles não estavam interessados em realeza, muito menos em coisas do céu, né? Bem, esse ensinamento de Jesus tem tudo a ver com a vida futura. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, chega a ser taxativo essa coisa da vida futura. Então, todas as máximas que Jesus ensinou, tudo que ele falou, assim, sempre se reportava à vida futura. Tem um detalhe que eu gostaria de dizer. Quando a gente, nós já falamos isso em outras rodas de estudos lá atrás. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são fundamentais para a gente entender todo o restante da obra. Eu vou relembrar de novo quais são os 4 capítulos que eu falo. Não vim destruir a lei, capítulo 1. Meu reino não é deste mundo, capítulo 2, é o que nós estamos conversando aqui agora. Há muitas moradas na casa do meu pai, capítulo 3. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então agora Jesus falou aqui ele veio, não vim destruir a lei. Aí ele falou também o seguinte, o meu reino não é deste mundo, ou seja, o lugar que eu vim é um reino, é um lugar assim bom, é um lugar onde todas as virtudes fazem a diferença, é um lugar onde os virtuosos se encontram. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. O que Moisés não poderia ter dito lá atrás, né? Porque realmente as pessoas não estavam prontas para receber essa verdade. Então Moisés teve que falar da sua forma. Lembra que Moisés e Cristo, eles não se negam, muito pelo contrário. O que Moisés disse é complementado por Jesus, né? Claro. Então, assim, o grande objetivo dos homens deveria ser, né? A vida futura, né? Nós não somos esse corpo de carne que adoece e envelhece. Sabe esse avatar aqui nosso aqui? Não, nós não somos isso. Muita gente fala assim, não, porque o meu espírito... Não, não é meu espírito. O espírito não é um órgão, assim, meu coração, meu fígado, meu estômago. Não. Nós somos espíritos. Nós somos criados por Deus em um determinado momento que a gente não sabe, como espíritos. Aí a gente vai reencarnando. Nós já tivemos diversos corpos, de todo tipo. E vamos ter mais ainda, depende do grau de evolução, né, de cada um de nós. Então, assim, nós não somos esse avatar de carne e osso, que adoece, que envelhece, que às vezes, depende do uso, a gente pode até perder membros, pode ter alguns problemas e por aí vai. Nós somos espíritos que não têm doença, que não adoecem. Tem, assim, claro, né, os vícios morais, né, e as qualidades também, né, vamos dizer assim, né, claro. Então de nada adiantaria, como eu já falei, os ensinos morais do Cristo se não tivesse essa noção da vida futura, que é uma realidade. Participação especial aqui, ó, da Minerva, viu? Então assim, não teria. De pessoa, Jesus chega, fala esse monte de coisa e tal, e não diz da vida futura? Não fala que tem uma vida futura? Ué, que sentido tem isso? Por que eu vou ser bom? Eu estou me esforçando para ser bom, mas aí tem um outro ali que tá na vida louca, maltrata todo mundo, não tá nem aí, não estuda, não faz nada. Aí, quer dizer, acabou? Bom, então para que evoluir? É porque nós temos aquela noção de que existe uma vida futura, mas muitas vezes fica embaçado na nossa cabeça, né? Isso aí é a lei de Deus, escrita onde? Na consciência. Então a gente tem essa noção. E Jesus veio e complementou isso, falou bem abertamente. Então isso fez sentido quando ele falou isso, né? Os judeus tinham uma ideia muito imprecisa da vida futura, né? Eles acreditavam mais que os benefícios que a gente teria seria aqui na Terra mesmo. Por exemplo, se eu fosse um judeu bom, quando tivesse guerra, eu ia ganhar a guerra. Se eu for um judeu bom, eu vou ter mais propriedades, vou ter mais animais. Se eu for um bom judeu, eu vou conseguir uma boa esposa. Ou se ela for uma boa judia, ela vai conseguir um bom marido. E assim vai, sabe? E assim as coisas vão acontecendo, dessa maneira. Eles tinham essa ideia meio imprecisa. Jesus é que chegou com essa inovação. Existe um reino dos céus. Existe um pai amoroso, de justiça. Aí então assim, o pessoal já ficava assim meio, nossa, mas como é isso, né? Como pode ser? Era o que acontecia. Então assim, Moisés não tinha como falar muito sobre a vida futura, né? Os judeus daquela época não podiam compreender. Eles viam Deus como um
um homem encarnado. Para eles, Deus era um rei que estava num lugar distante, que um dia eles iam encontrar com esse rei, um rei poderoso, que não ia ter nenhuma piedade dos inimigos, sabe? Então, assim, judeu não gostava de romano naquela época. Então, assim, para eles, Deus ia massacrar os romanos. Só que, na verdade, Deus queria conquistar os romanos, né? Com a lei de amor e de perdão, né, que Jesus veio trazer, né? Então, assim, ia ter realmente essa batalha, digamos, entre aspas, mas não era essa batalha sangrenta em que todos perdem, é uma batalha em que todos ganham, né, na verdade. Né? Isso que ia acontecer. Então, assim, Jesus apresentou a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza, né? E uma lei daquelas que ninguém pode fugir, é igual a lei da gravidade, ninguém pode fugir da lei da gravidade. A gente cria mecanismos e artifícios para viver com a lei da gravidade e usar a lei da gravidade a nosso favor, né? Então, assim, a vida futura é como se fosse uma lei, é algo que não tem como, você vai ter uma vida futura. Agora, como que vai ser essa vida futura? Depende de você. Era o que Jesus falava, assim, nas entrelinhas. Se esforçar aqui e ser uma pessoa boa, lá a vida futura vai ser boa. Agora, se for uma pessoa ruim, má, não sei o que, aquela coisa vicioso, não espera muita coisa não, viu? Porque a vida futura é aquela coisa, né? Mas assim, o que Jesus não podia ter falado naquela época era isso, é que as coisas não são assim também engessadas. Ai, porque se eu for uma pessoa, aí se eu me arrepender e começar a fazer coisas boas, tal, eu não vou, não, calma, vai. Tanto é que depois veio essa questão da reencarnação, que é uma verdadeira justiça divina, a reencarnação. Mas isso é coisa que a gente fala mais lá na frente, né? Nos dias de hoje, por exemplo, ainda há pessoas que não têm uma ideia estruturada da vida futura. Sério, gente. Há pessoas, eu já conheci algumas, que para eles a vida futura é ficar dormindo, esperando o arrebatamento. Um dia vai chegar, Jesus vai voltar e todos os corpos vão se levantar dos cemitérios, das catacumbas e vão ser arrebatados para o reino dos céus. E assim tem outros que acreditam que é de outra forma, por aí vai. Então, assim, tem uma ideia, assim, né? O que a gente entende de vida futura é bem o que André Luiz, né, mostrou pra gente, né, no livro Nosso Lar, né? A vida futura é que o espírito ele sobrevive à matéria, ou seja, o corpo morre, mas o espírito sobrevive, nós enquanto espíritos. E existem as colônias espirituais para onde a gente vai. Mas também existe um umbral, também, que é um lugar para onde a gente vai. Lembrando que tem colônias espirituais que ficam dentro do umbral, viu, gente? Igual o Nosso Lar, né? Claro. Mas assim, e aquela história, a gente trabalha aqui, mas quando chega do outro lado a gente vai trabalhar também, né? A gente não vai ficar tocando harpa, né? Aquela coisa deleitante, né? Tal. Não, a gente continua, vai trabalhando. Só que a diferença é que é muito melhor, né? Porque a gente não tem corpo físico, não tem doença, não tem cansaço, aquela coisa. O cansaço, ele é mental, é emocional, aquela coisa toda, né? Sente saudade, assim, depende das vibrações que saem daqui para lá também, né? Tem isso. Então, assim, como eu estava começando a falar, o Espiritismo veio completar esse ensino, né? Que é sobre a vida futura, o que vem a ser a vida futura. Ensino do Cristo, dando mais amplitude a essa verdade, que é sobre o que eu falei da vida futura. Assim, a vida futura ela deixa de ser algo hipotético, né, duvidoso, né, passa a ser uma realidade material. O Espiritismo deixa isso muito claro. Mas por que o Espiritismo tem tanta certeza assim, o espírita tem? Olha, são testemunhas oculares que vieram aqui para descrever, por meio de médiuns sérios, o que acontece do outro lado da vida. E isso foi comprovado através de provas até irrefutáveis mesmo. A gente lê as obras de Allan Kardec, o que acontece? A gente lê as obras de Allan Kardec, o que acontece? A gente vê que um espírito se manifestou e pediu para que fosse pagar uma certa quantia para um marinheiro que ele trabalhava junto com ele na embarcação, tal. E pronto, quando foram lá ver, realmente ele morreu e tinha uma dívida em aberto. Então olha só, tinha uma dívida em aberto. E eles viram que realmente isso era verdade. Então, assim, se esse espírito está falando que isso aconteceu aqui entre eles, não. Então, se ele falou o que está acontecendo com ele agora, naquele momento desencarnado,
que acontece? Não tinha como não ser verdade. Assim como, por exemplo, vários espíritos que iam falar que moraram na rua tal, não sei o que, tal, ou suicidas, né, que suicidaram tal, quando ia conversar com as pessoas, não, realmente, no dia tal, na hora tal, uma pessoa se atirou daqui. Então eles viam que era verdade, que tinha essa coisa. O espírito lá se atirou e ele foi testemunhado. Então, assim, se ele fala que hoje eu estou num lugar assim, que é assim, assim, assado, isso é uma verdade, né? E isso deixa patente a justiça de Deus, o conhecimento da vida futura. E assim a gente vê. Agora, tem um ponto de vista a ser levado em conta aí, que é, assim, é a régua que se usa, né, no caso, para medir a realeza de Jesus, né? Jesus, ele tinha sim uma realeza neste mundo, pois ele influiu no progresso da humanidade. Ele não era rei dos homens, Jesus, ele era rei dos espíritos. Ele era rei no mundo espiritual. Então era isso. Tudo que ele falava era nesse sentido. Era que o meu reino não é deste mundo, porque ele não tinha como dizer para eles que, assim, que existia uma outra vibração da matéria. E essas coisas que a física quântica está aí mostrando para a gente. Não tinha como ele falar. Ele tentou explicar até para Pôncio Pilatos, que não era uma pessoa assim tal. Ele era um bem entendido, Pôncio Pilatos. Mas ele teve dificuldade de entender, como eu falei no começo dessa live aqui. Ele ficou perguntando, mas você é rei, mas onde é que é esse rei? É rei dos judeus? É rei aonde? É rei dos... né, tal. Então, assim, e Jesus falando, meu reino não é deste mundo, é o reino de Deus, né, tal. Eu sou rei lá. Então é isso. Então, assim, Jesus, ele influiu bastante no progresso. E Jesus, ele tinha essa realeza mesmo. Olha só, no Livro dos Espíritos, na questão 625, que está dentro da parte terceira, lei divina ou lei natural, olha só o que o Allan Kardec perguntou. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta, curta e grossinha. Jesus. Pois é, então isso aí foi realmente aquele indício realmente que Jesus ele é um grande representante. Então Jesus estava numa condição e posição bastante superior aos homens de sua época. E desta época também, por isso a sua realeza. Quer dizer, até hoje, assim, nós não temos alguém que seja superior a Jesus, nós não conhecemos, não existe. Existem vários espíritos missionários que vieram trazer verdades, assim, até mesmo verdades que corroboram o que Jesus falou lá atrás, né? Como, por exemplo, Maomé, Siddhartha Gautama, os que são hoje orixás africanos, e dentre tantos outros que trazem esses conhecimentos, né? A gente percebe isso aí. Então Jesus tinha uma liderança natural, ele era seguido, e isso até os dias de hoje. Sua realeza não era um cargo, era assim, era algo que era natural, respirava dele, saía dele, essa coisa. Nós sabemos que Jesus, ele era manso igual um pombo, porém ele era mais perspicaz que uma serpente. Diversas passagens na Bíblia a gente vê que vários homens, principalmente os fariseus, né, os hipócritas fariseus, como dizem lá, tentaram colocar ele em, digamos assim, contradição. Mas ele já sabia, ele lia a alma das pessoas, ele tinha essa capacidade. Então não era raro ele falar, ó, raça incrédula e infiel, por que me tentais? Aí ele ia e resolvia o imbróglio lá. Foi assim com aquela moeda, né, pagar imposto, né, a lei diz para não pagar imposto, mas os judeus não gostam de pagar. Como é que faz? Aí falou, raça incrédula e infiel, porque me tentais? Mostra a moeda que você tem aí, que vocês pagam imposto. Tá aqui. Quem é esse aqui? César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto. Dá importância ao que deve ser dado importância. Se hoje estou pagando imposto, amanhã talvez não. Porque a verdadeira vida é a vida que tem na vida futura. É isso. Lembra do caso da mulher adúltera? Olha só que passagem mais curiosa. Eu adoro falar dessa passagem. Porque ela é muito curiosa. Ela traz muitas coisas pra gente. Foi levada uma mulher à presença dos homens. E antes que eles fizessem lá o ato lá de lapidar ela na pedrada, como dizia a lei,
os fariseus falaram, não, espera aí, vamos chamar um rapaz ali para ver o que ele vai, né, o que ele vai falar pra gente sobre isso aqui, né? Foi lá correndo, chamou Jesus veio, chegou, tava lá uma mulher caída lá no chão, um bando de homem lá com um monte de pedra na mão. Aí explicaram para Jesus o que tinha acontecido, né? Aí quer dizer, Jesus deve ter pensado, engraçado, né? Pecado de adultério, mas só trouxeram a mulher, cadê o homem? Será que ela estava adulterando sozinha? Pois é. Aí Jesus já sabia que eram pessoas de baixa evolução espiritual, né? Que estavam lá. Então, o que ele fez? E ele ouviu, calado lá, ouviu o que eles falaram, ele se abaixou, começou a escrever. Aí o pessoal olhou assim, mas como é que é, Jesus? Vai falar ou não vai? Aí Jesus levantou e falou assim, então é o seguinte, aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. E abaixou de novo. Começou os mais velhos, jogar pedra no chão, sair andando, aí o outro mais, né, até chegar o mais jovenzinho deles lá, né, meio que sem entender nada, jogou a pedra e saiu correndo também. De repente só ficou Jesus e a mulher lá. Aí Jesus perguntou, mulher, cadê os homens que te condenavam? Elas foram embora, Senhor. Então tá. Se eles não te condenam, nem eu te condeno, então vai e não peques mais. Pecar é errar, né? Vamos colocar assim, né? Pecado é uma palavra que vem da ordem dos arqueiros. Então, quando eles erravam o alvo, eles cometiam um pecado. Então, pecado é erro. Então, assim, vai e não erre mais, né? Tal. Quer dizer, ele podia ter feito o quê? A pedra das mãos daqueles homens virar areia. Jesus podia ter pegado aquela mulher e fazer ela levantar e ir embora. Jesus podia ter feito todo mundo dormir. Mas não, gente. Ele tinha a condição de trazer um grande ensinamento para todos, inclusive para nós. Ele já pensava no futuro, nós aqui, com esse ensinamento. Não julgueis para não serdes julgados. Então era isso que aconteceu. Então, assim, a gente vê que nessas passagens, Jesus tinha essa realeza, por quê? Porque ele tinha como resolver essas coisas. Fora as curas que ele fez. Quantos cegos ele fez enxergar, quantos mudos, né, falaram, paraplégicos saíram andando. E não foi todos, viu? Porque teve gente que ele não curou. Tanto é que ele chegava e perguntava, né? O que você precisa? Aí aqueles que eram mais rebeldes falavam assim, você não está vendo? Você não está vendo que eu não tenho perna para andar? Aí fala assim, não, esse realmente não está pronto, né? Realmente. Mas é porque ele via também, porque o que acontece de ruim às vezes com o corpo da gente é um remédio para o espírito. Veja só, uma pessoa na cadeira de rodas, a gente costuma dizer que é um pobrezinho, né? Coitadinho. Mas ele está lá, firme e forte, seguindo a vida dele. E aquela pessoa que está dirigindo um carro em velocidade altíssima, embriagado, correndo risco de cometer um acidente, acertar alguém, certo? Que não tem nada a ver, né, com os problemas ou as emoções que ele está sentindo lá na hora, né, em estado de embriaguez. Quem que é o doente aí? É quem está na cadeira de rodas? Ou é aquele irresponsável lá que está dirigindo um carro em altíssima velocidade? Então é isso. Nem tudo que acontece com a gente, que está no nosso corpo físico, não necessariamente acontece no espírito, mas está curando o espírito. Exatamente. Então é isso. Por isso que a gente fala em tudo dai graças. Tudo. Por que a gente em tudo tem que dar graças? Porque tudo que está ruim pode ser piorado. Às vezes está ruim, mas acredita, pode piorar. Então dai graças e não reclame, porque reclamar é clamar de novo, reclamar é chamar de novo aquele problema. Eu estou reclamando porque eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho uma perna mais curta que a outra e eu fico, né, claudicante quando eu ando, né? O que acontece? Eu vou reclamar, eu estou clamando para que esse problema ele piore. Eu estou clamando. Então não reclama, dá graças. É isso. O André Pádua, aqui o Espírita Nerd, meu amigo, né? Ed do céu, essa coleção maravilhosa aí. Atrás é a revista Espírita. Sim, a revista Espírita. Eu tenho os volumes aí, que de vez em quando eu consulto. Eu uso mais para consulta, viu, André? Pois é. Então, assim, essa era a realeza de Jesus, né? A gente está falando sobre o ponto de vista, viu, do Evangelho segundo o Espiritismo.
Jesus apresenta uma visão inovadora da vida futura, né? Sobre o reino dos céus, que tem um pai que é celestial, que antes a gente achava que Deus era um rei, que podia se vingar, que tinha paixões, que escolhia, não, esse aqui é o meu eleito, eu vou conservar ele, esse aqui eu vou massacrar. Não. Ele vai, não, Deus é um pai. Um pai trata bem todos os seus filhos, né? Se um pai na terra não dá uma serpente quando o filho pede um peixe, né? Deus é muito mais que isso. Então era isso que Jesus ensinava, né? E esse reino dos céus é onde a justiça, o amor e a caridade fazem sentido. Por quê? Porque todos iguais vão estar dessa maneira, sabe? Vão estar assim, juntos. A vida futura, ela é uma fé inabalável no porvir, naquilo que vai vir, sabe? É isso que Jesus colocava, né? É nesse ponto de vista. A atual vida é igual a escala que fazemos em um país ingrato. Deste seguiremos viagem para um lugar melhor, ditoso. Isso é a vida futura. A gente está aqui de passagem, certo? Então é aqui que a gente aproveita para quê? Para fazer coisas boas, para evoluir. Porque vai chegar uma hora que a gente vai para o nosso destino. E isso só pode ser por vias naturais, viu? Não adianta, assim, às vezes, pessoa equivocada querer voltar para o mundo espiritual à base do suicídio, por exemplo, que não vai. Não vai ficar aqui preso, junto com o corpo. Então, assim, a gente tem que ir por vias naturais. Então, a gente tem que aproveitar essa vida, essa encarnação, para fazer boas coisas e evoluir um pouquinho esse espírito nosso, né? Estudar, fazer a caridade e assim por diante. Sabendo ser temporária a nossa estada nessa vida, menos preocupado a gente fica. Então, assim, acontecem os problemas, a gente vai, realmente, alguns problemas incomodam mesmo a gente coça aqui, aquela coisa, tudo, mas a gente sabe que não, peraí, deixa eu passar bem por essa provação, por essa expiação, por quê? Porque isso é uma condição para eu chegar lá, ou seja, é um degrauzinho que eu estou subindo. Né? Então, por isso que é aquela coisa, dai graças, sempre. Né? A gente não sabe o que foi na vida passada, a gente não sabe o que a gente fez para hoje estar acontecendo isso. E a gente sabe que, dependendo do comportamento que a gente tiver aqui, a postura que a gente tiver diante dos problemas, é que vai garantir uma vida futura melhor. Né? Então, a vida aqui na Terra não é definitiva. A gente, às vezes, se perde nisso um pouco, né? E acha que não é definitivo. Aqui é passageiro. E os Espíritos falam que a existência nossa aqui na Terra é um sopro, comparando com a vida espiritual. E se tivermos o passaporte válido e carimbado, a gente vai para um lugar muito melhor. Olha só que interessante, hein? Sabe o que é o passaporte que eu estou falando? A fé. E sabe qual é o carimbo, ou os carimbos que eu estou falando? É a prática do bem e da caridade. É, exatamente. Então você tem fé, você tem o passaporte. Agora precisa aquele carimbão lá para você entrar, né? Então é isso. Ou seja, eu estou falando do quê? Fé e merecimento. Merecimento é isso, é o que a gente faz de bom, é o que a gente faz que realmente interessa. Não estou falando só você se juntar com outros espíritas dentro do seu centro espírita e sair fazendo caridade. Não, você pode fazer em qualquer lugar. Caridade, gente, é benevolência para com todos, boa vontade. Indulgência com os defeitos alheios, ou seja, compreensão, empatia e perdão das ofensas. Perdoar é não se vingar, gente, simples. É não se vingar, não revidar, seja por atos, palavras e pensamentos. Então, esse é o carimbo para poder entrar no mundo espiritual melhor, né? Uma vida futura melhor. Então, assim, quem acha que a vida aqui na Terra é definitiva sofre muito, pois a matéria perece e as riquezas se transferem para outras mãos. Né? Riqueza não acaba, a riqueza se transfere, né? Assim que a gente vê quando estuda contabilidade. Então, assim, muitas vezes a gente acha que está lá, uma hora isso vai acabar. Talvez não acabe com você na sua vida, mas muitas vezes você deixa para os parentes, né, os filhos, tal, assim, e eles talvez não tenham sapiência para usar isso aí, vai se perder. E é o que acontece. Então a gente não pode ter essa coisa, esse foco muito grande assim nas coisas terrenas. É errado trabalhar, ganhar dinheiro e comprar suas coisas? Não, não é errado. Não é errado. Shopear? Não, nunca foi errado. A gente
ir para uma festinha, sei lá, conhecer. A gente tá na pandemia, viu, gente? Pelo amor de Deus. Cuidado com esse negócio de aglomeração. E tá voltando, viu? Tá começando a ficar feio os casos aí. Veja só, a gente se divertir, ter momentos de prazer nessa vida, não é. Nunca foi condenável. O que é ruim é o abuso. Eu vou falar disso lá na frente. Então, assim, encarar a vida terrestre sobre o ponto de vista da vida futura faz com que nós não nos percamos no materialismo. Então, assim, a gente não se perde, né, nessa coisa do materialismo. Que o materialismo é que causa essa ilusão pra gente de que aqui é a vida definitiva. Aqui é definitivo para a gente se melhorar, para a gente crescer e aprender. Claro que a gente não consegue evoluir em uma encarnação só, evoluir tudo que tem para evoluir. Mas assim, que a gente consegue adiantar, consegue. E outra, posso falar? Olha só, quanto mais a gente evolui, menos a gente sofre. A gente se cura evoluindo. Porque a gente muda os nossos comportamentos, a gente muda os nossos hábitos, a gente começa a ter outra forma de ver o mundo, de ver as pessoas, então a gente sofre menos. Lembra que Jesus fala, meu fardo é leve? É isso. Exatamente. Então, quanto mais valor damos na vida futura, mais insignificantes se tornam os bens terrenos para nós. Certo? Então, assim, a vida terrena passa a ser uma ferramenta de elevação do espírito. Ou seja, se a gente nasce numa família abastada, que tem, né, posses e tal, o que acontece? A gente vai viver naquele ambiente tudo, mas é importante a gente ter em mente que aquilo não é definitivo, que aquilo um dia vai acabar. Então a gente tem que usar com inteligência aquilo. Tem que aproveitar que, já que tem influência, tem dinheiro, aquela coisa toda, por que não ajudar quem precisa? Por que não ter uma postura diferente com relação a isso, né? Você vai deixar o dinheiro mandar em você ou você vai mandar no dinheiro? É uma escolha, né? Exatamente. Tem gente que... né? Tem pessoas que, por exemplo, entram na política para mudar tudo. Mas só que a única coisa que muda é a pessoa que entrou para a política. Ela é que muda. Ela começa a fazer parte daquela corja. E não dá. Existem políticos bons, acreditem em mim, por favor, existem políticos bons. Mas é aquela história. Eles quase não são divulgados porque a imprensa não gosta de divulgar. Mas assim, o importante é ter em mente, é isso. Que qualquer coisa que a gente faça aqui, a gente tem que fazer bem feito, aquela coisa toda. E vai ter, assim, claro, você vai ganhar dinheiro, vai ter tudo. Mas saiba usar com parcimônia, saiba praticar caridade e tantas outras coisas, certo? O homem trabalha e cultiva os bens terrenos por causa das leis morais, né? Lembra que eu falei a lei, aqui está nesse livro aqui, a lei de trabalho, a lei de sociedade, lembra? Pois é porque não tem como a gente querer ficar, falar, não, eu só vou ficar na vida futura, não quero, né, não quero me envolver com emprego, não quero trabalhar, não quero, só que é o seguinte, alguém vai trabalhar para você, né? Você não vai trabalhar bonitinho, mas alguém vai trabalhar para você, porque você vai comer, porque alguém vai te pagar para comer. Mas aí, aquela história, para viver, né? A gente tem que sim fazer as coisas, trabalhar, fazer, mas sempre lembrando que não é só isso, tem algo mais, né? E aqui é um lugar de problemas, de doenças, de aflições, o que não teremos, né, na vida futura por esse ponto de vista. Veja bem, se a gente fizer a coisa certa aqui, pelo menos assim, tentar seguir, pelo menos ter a boa intenção de querer ser melhor do que si mesmo, do que a si mesmo, o que vai acontecer? A gente vai ter uma vida futura melhor. É uma lei natural isso aí. É aquela coisa do plantar e colher, né? Não dá para eu simplesmente plantar limão e querer colher morango. Eu plantar um abacate e querer colher uma jaca. É a mesma coisa aqui. Eu vou plantar coisas boas aqui porque eu vou colher. Então, pronto. A diferença é isso, é porque a gente não sabe o que a gente fez na vida passada. Graças a Deus tem um esquecimento. Então, assim, não importa. O importante é que agora é fazer o bem, fazer o que tem que ser feito mesmo, de bom. E Deus não condena, como eu falei lá atrás, Deus não condena os gozos da vida atual, mas Ele condena o quê? O abuso desses gozos, né, em detrimento das coisas da alma. Lembra que eu falei?
A pessoa nasce numa família abastada. Tem um problema? Não. Qual o problema disso? Não. É crime ser rico? Não. O mal rico é que tem problema depois, viu? Porque é o seguinte, a pessoa que nasce, né, com essa, né, assim, ele pode usar para ele, assim, para ter um bom carro, uma boa casa, boas roupas, mas por que não pode dividir um pouquinho? Por que não pode separar, né, aquela coisa, fazer uma doação, ou fazer uma coisa melhor, né, sei lá, construir uma escola, manter uma escola? Tem tanto jogador de futebol que faz isso, que o jogador ganha muito mesmo, assim, né, e mantém uma fundação, alguma coisa, sabe, que ajuda pessoas de verdade mesmo. Consegue ajudar o mundo inteiro, mas ajuda uma parte, sabe? É isso. A gente pode, por exemplo, se juntar a grupos organizados aí, não, religiosos ou até não religiosos, e adotar um estudante, alguma coisa assim, sabe? Você vai acompanhar. O estudante nem vai saber quem é você vai acompanhar ele para ele crescer, vai suprir ele com materiais escolares, aquela coisa toda, roupa, uniforme, para ele estudar, para ele ser alguém bom. Imagina. Uma pessoa que poderia, sei lá, tá nas ruas cometendo assaltos, delitos, vai virar um cidadão. Olha que beleza, não é bom isso? Claro que é. Então, assim, quem se identifica com a vida futura é igual a um rico que perde um pouquinho de dinheiro, sei lá, perdeu lá uma quantia. Não, ele fica assim, né, meio chateado, mas não tem problema, né, isso aí. Agora, quem foca na vida atual, nessa vida materialista aqui, é igual aquele pobre, que já não tem muita coisa e perde tudo. Aí, quer dizer, o desespero, né? Eu imagino, assim, as pessoas que passaram por isso, né? O tanto que é ruim, né? Quando a gente vê na televisão, né? Realmente é muito triste, assim. Ninguém gosta de ver notícias assim, mas acontece. Então, assim, isso é uma analogia, uma comparação que o Kardec que fez no Evangelho. Eu estou só repassando aqui, colocando. Então, assim, é importante ter em vista a vida futura, né? Mas não desprezar completamente a vida presente. Isso é ter bom senso. Allan Kardec colocou isso aí, porque ele era o bom senso reencarnado, né? Assim diz Camille Flammarion na época do seu velório, né? Do seu funeral. Camille Flammarion falou isso de Allan Kardec, era o bom senso encarnado. Então, prega isso. A gente tem que ter um equilíbrio. A gente deve, assim, é igual está lá nos 10 mandamentos, né? Não esqueceis de santificar o sábado. O que quer dizer isso? Não esqueceis de santificar sua alma, ou seja, santificar, de pensar nas coisas divinas. É isso. Praticar a sua religião, né? Seja ela qual for, né? Se é a religião que está aqui no mundo, é uma religião boa, sabe? Pode ser qualquer religião de matriz africana, candomblé, umbanda, de matriz oriental, como o budismo, a religião hindu, né, que são os nossos irmãos Hare Krishnas, pode ser a religião daqui mesmo, da parte ocidental, né, que as igrejas evangélicas, católicas, e nós mesmos espíritas, né, não interessa. Não interessa. O importante é que se essa religião te liga com o Criador, faz o religare. É o religare, é a criatura sendo ligada com o Criador. Então isso é que é importante. Não esquecer disso. Se a pessoa acha que o certo é todo domingo de manhã ir lá na igreja evangélica, dar o dízimo todo mês e uma ofertazinha, tal, ele se sente bem, ele está sentindo que ele está se sentindo uma pessoa melhor, beleza, vai. Por que não, gente? Porque lá vai ter conhecimento, ele vai estudar isso aqui, ó. E é bom que pratique isso aqui também. O Novo Testamento, aquela coisa, e por aí vai. A gente não pode também achar que nós espíritas somos melhores, né? Não é bem assim, né? A gente tem que ir com calma, com cuidado com isso aí. Então, assim, vai chegar um dia que nós não vamos precisar mais reencarnar, né? A gente vai evoluir e a reencarnação acabou. Aí, o que a gente vai ser? Espíritos bem-aventurados. Isso é vida futura também. Sério, é a vida futura que nós desejamos, mas para a gente conseguir esse desejo, a gente tem que fazer aqui. E só de desejar ser melhor já é um adianto. Né? Lembra a lei da atração? Vamos usar a lei da atração também, por que não? Não é pecado para o espírita pensar na lei da atração, mas vamos atrair o quê? Atrair as coisas boas para nosso crescimento moral e intelectual. Então eu desejo ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje daqui a um ano. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o certo, o que está nas obras que eu estudo, aquela coisa toda. Mas é fazer lá no particular mesmo, assim, lá no íntimo mesmo.
E também aquela coisa de ficar falando demais para os outros não dá certo, não, viu? Esse negócio assim, da gente querer ser melhor, crescer espiritualmente, ficar falando para os outros. Quem faz crossfit dá certo falar para os outros, né? Porque quem faz crossfit tem que divulgar. Porque se não divulgar, o crossfit dá errado. Agora, quando você quer crescer espiritualmente, quer ser uma pessoa melhor, fica caladinho. Deixa só Deus saber, o seu anjo da guarda, o seu mentor, né? E você mesmo. Aí pronto. Aí chega a hora que, quando vê, conseguiu. Na instrução dos espíritos do capítulo 2, o que está dizendo lá, né? Tem uma rainha. Olha que interessante, gente. Uma realeza terrestre. Uma rainha, na época em que a França era uma monarquia, e essa rainha devia ser muito potentosa, muito poderosa, aquela coisa toda cheia de influência, só que pobrezinha, gente, ela se perdeu no materialismo. Ela, como diz lá no texto, ela acreditou que ela, de rainha na terra, chegaria como rainha no céu. Chegaria assim, aquela coisa toda. Há algum problema nisso? Tem rei e rainha que chegou no céu como rei e rainha? Sim, tem. Mas eram reis e rainhas muito bons, que ajudavam as pessoas, ajudaram seus súditos a crescer e enfrentou bem as vicissitudes das tribulações, né, da vida. Chega lá, claro. Olha só, Santo Agostinho. Santo Agostinho foi uma pessoa assim, muito fora da caixinha, né? Ele já acreditava nas coisas do céu e ele pregava isso. Aí o que acontecia? Ele, até nos estudos que ele fez, ele conseguiu trazer essas coisas do mundo espiritual. Mas aí, quando ele desencarnou, ele chegou bem no mundo espiritual. Ele não chegou assim, arrasado. E ele, se não me engano, alguém pode me ajudar aí, acho que ele foi papa, né, também. Ele teve poder. Mas ele acreditava realmente nas coisas do céu, né, na vida futura. Então assim ele fez. Mas voltando à nossa rainha, a realeza terrestre, que veio dar seu depoimento no Evangelho segundo o Espiritismo, e já não era um espírito atrasado, porque veio dar esse depoimento, porque já tinha muita evolução espiritual com ela, né? Ela se perdeu nas armadilhas do orgulho, que a fez acreditar que entraria como uma rainha lá no mundo, né? No mundo dos céus, né? No mundo espiritual não se levará em conta a posição que a gente ocupa, mas o bem que foi feito. É isso que leva em conta. E as lágrimas que a gente enxugou, as consolações que a gente espalhou, né, pela terra, né? E é isso, nós devemos nos compadecer também daqueles que ainda estão imersos na ilusão da vida sensual e da vida material. Eu disse em outras lives aí, em outras rodas de estudos do Evangelho, que há pessoas que até hoje estão muito apegadas com a lei mosaica pura, aquela lei fria, a letra fria. Então vive naquela coisa de Moisés. Se brincar, ainda tem gente que acredita no olho por olho, dente por dente, até hoje, porque é a evolução espiritual que a pessoa tem. Então ela acha que o certo é isso. Mas já há aqueles que já estão muito apegados o quê? Em Jesus mesmo, no cristianismo, aquele cristianismo puro mesmo assim. E então, o que acontece? Fica pegada a letra fria mesmo, assim, tal. A gente sabe que na Bíblia tem muitos, não tem só ensinamentos morais do Cristo, mas tem a vida corriqueira de Jesus, né? A rotina que ele fazia e outras passagens assim. Mas já há aqueles que já acreditam, têm uma visão melhor da vida futura, né? Já sabe que algumas coisas vão se cumprir e que realmente a gente sendo bom, a gente vai ter uma destinação boa, que vai ter reencarnação. E não estou falando só de espírita, não. Falo, inclusive, dos hindus, né? As religiões mais orientais, que são reencarnacionistas também. Então, eles têm esse entendimento, né? E tudo mais. Bem, meus irmãos, hoje a gente falou sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é deste mundo. Nós falamos sobre a parte de quando Jesus foi preso. A gente fez uma contextualização daquele momento lá, em que Jesus estava junto com Pôncio Pilatos, e ele foi julgado num lugar chamado Torre Antônia, ou Fortaleza Antônia, que é uma edificação com 4 torres que ficava perto do Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão, e o tanque de Betesda
ficava entre, e justamente nesse lugar onde Jesus foi julgado, também Paulo de Tarso, ele fez o discurso em sua defesa, ou seja, ele foi julgado lá também, Paulo de Tarso, né? Ele foi condenado a ser degolado, né? Como a gente viu no livro Paulo e Estevão. Então, assim, vimos também que Jesus passou por todo aquele suplício, aquele martírio, os soldados colocaram-lhe uma cruz, uma coroa de espinhos, e colocou ele com vestimentas assim que só tampava mesmo, cobria as partes íntimas. Ele foi condenado à crucificação. Então o que acontece? Ele, antes de sair na rua, ele tomou várias chibatadas, porque foi Pôncio Pilatos que mandou fazer isso. Aí depois ele foi às ruas, subindo até o monte do Gólgota. Gólgota quer dizer caveira. Até o monte Caveira, ele foi subindo com aquele madeiro nas costas e tomando chibatada. E aquele povo louco lá, totalmente fora de si, gritando, condenando, cuspindo nele. E ele sabia que ele precisava cumprir aquilo, pois, como eu falei no início da live, a humanidade estava numa situação em que talvez ela não compreenderia muito bem os ensinos morais. Então eles iam se apegar mais no sofrimento mesmo do Cristo, de tudo que o Cristo tinha passado. Então, assim, esse momento foi importante para quê? Para pelo menos assim garantir que os ensinos do Cristo não se perderiam. Então fosse dado um certo valor, né? Pô, se aquele homem sofreu daquele jeito, ele falou isso, porque isso que ele falou deve ter algum valor. Talvez pensassem assim. Aí foram guardando esses ensinamentos, essas transcrições, aí foi passando de tempo em tempo, foi, né, traduzindo. Aí depois veio a Igreja Católica com seus concílios, né, os conselhos, né, Concílio de Trento, Concílio de Latrão, Concílio de Laodiceia, e foi fazendo as suas modificações. Mas só que o Sermão do Monte e outras passagens bíblicas de Jesus mesmo no Novo Testamento mantiveram-se intactos. Então, assim, hoje a gente chega e vê que de todos de tudo que o Cristo passou, né, como diz lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é porque estão me faltando às vezes palavras, essas matérias contidas nos Evangelhos, né, que são divididas em 5 partes, né, os atos comuns da vida do Cristo, que é o que muita gente se apega também, esses atos comuns, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento de dogmas da igreja. Foi o que eu falei dos concílios, que foi tirada a palavra reencarnação e passou a falar ressurreição. E o ensino moral. Então isso ajudou para preservar o ensino moral. E hoje a gente está aqui estudando a moral do Cristo, né? O Espiritismo, ele pega justamente isso, a moral do Cristo, certo? Então é isso. Eu gostaria de convidar todos para a gente fazer a prece, e eu queria fazer uma coisa. Alguém que está aí presente gostaria de entrar ao vivo aqui agora para fazer uma prece? Isso conta bônus horas, viu? Olha só, falei em prece, o Cauê chegou, olha que interessante, né? Eu falei aqui, ó, será que alguém gostaria de entrar ao vivo aqui agora para fazer a prece final da nossa roda de estudos? Olha, a gente pode esperar tranquilo, viu? Porque o Instagram, ele não limita mais as lives em 60 minutos. Ele está limitando em 90. Então, assim, a gente tem mais 30 minutos aí. Não, tô brincando, que isso. Então tá, eu vou fazer a prece de encerramento. Eu quero antes agradecer muitíssimo a todos vocês que estiveram aqui conosco, presentes. Agradecer àqueles que passaram por essa live, viram um pouquinho e depois tiveram que sair. Agradeço muito mesmo as participações que tiveram aqui. Se alguém perguntou uma coisa e eu não vi, porque a gente fica às vezes focado no que a gente está falando, às vezes não lê os comentários, manda a pergunta para mim no direct, que aí eu vou responder, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de lembrar que essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo. Quem ainda não segue, por gentileza, siga o canal Somos Espiritismo. E eu gostaria de pedir para que quem puder também se inscrever lá no YouTube do canal Somos Espiritismo. Tem o YouTube. E lá tem muito conteúdo interessante, viu? Dá assim, quem quiser, né, pode maratonar. Tem vários vídeos lá, lives, palestras e outros mais, né, que a gente tem colocado lá, certo? E também estamos presentes no Facebook. O Facebook tem conteúdo diferente do Instagram, né? Devido até
as pessoas, os grupos que a gente acompanha lá no Facebook. E eu gostaria de lembrar que semana que vem, quarta-feira que vem, não vai haver roda de estudos do Evangelho, tá bom? Eu vou estar fora, estarei viajando e não será possível gravar live, certo? Então, quarta-feira que vem, nós não vamos ter roda de estudos do Evangelho, tá bom? Muito obrigado por todos pela participação. E agora eu gostaria de convidar a todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos, respirar lenta e profundamente. Vamos sentir que todas as energias deletérias, a cada expiração que a gente tiver, vai saindo. E quando a gente inspirar, quando a gente puxar o oxigênio, novas energias vão entrar no nosso corpo, na nossa alma. E assim vai nos trazendo esses benefícios da espiritualidade superior e veneranda que se encontra aqui conosco. Muito obrigado, meus irmãos, por essa ajuda, por essa live, essa reunião online que nós tivemos aqui entre amigos. Muito obrigado pelas ideias aqui suscitadas. Muito obrigado pela inspiração. Abençoe, Senhor, a cada um dos que estão acompanhando essa live. Abençoe aqueles que passaram por essa live só um pouquinho e foram embora. Abençoe aqueles que talvez não pudessem estar aqui nesse momento. Agradeço muito por essas ferramentas da tecnologia de comunicação, que nós podemos chegar às pessoas, levar a doutrina espírita a vários lugares. Isso é muito bom. Tentamos assim, dessa forma, nos aperfeiçoarmos, sermos melhores do que fomos ontem. Pois como disse nosso querido Jesus, nós temos que brilhar a nossa luz. Brilhai a vossa luz, vós sois deuses. Amai com toda a força, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Tomai a tua cruz e sedes, pois, perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. E mais tarde esse mesmo Jesus disse, e está escrito lá, tudo quanto faço, vós podeis fazer, e se quiserdes, muito mais. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até mais.